Queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 3. Salmo 3, eu vou ler do versículo 1 a 6. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Amém? Gente, os salmos são textos, são orações, né? E a gente vê nos salmos os mais diversos sentimentos, a expressão dos mais diversos sentimentos. A gente vê que no nosso mundo, né, no dia a dia, tem duas maneiras da gente lidar com os nossos sentimentos. Uma delas é a gente abafar os nossos sentimentos, não dar vazão para eles, né? Fingir que eles não existem. Então, tem gente que está triste e finge que não está, tem gente que está irado e finge que não está, não admite isso. Muitas vezes a gente tem inveja das pessoas e não admite a nossa inveja, não é verdade? É um sentimento ruim para a gente admitir, né? Mas, outras vezes, uma outra maneira da gente lidar com os nossos sentimentos é a gente dar vazão para eles. A gente fala assim, não, eu estou bravo mesmo e não quero nem saber o que vai acontecer. Eu estou com raiva mesmo, tenho inveja e não está nem aí. E admite isso e não lida com essa coisa de uma maneira positiva. Não está preocupado com as consequências dos seus sentimentos. Agora, a Bíblia e os Salmos apresentam para a gente uma terceira maneira da gente lidar com os nossos sentimentos. Qual é essa maneira? É a gente levar os nossos sentimentos para Deus em oração. É a gente colocar diante de Deus aquilo que a gente está sentindo de maneira honesta, sincera, né, e falar, Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou vivendo isso aqui. Me ajuda a lidar com esse sentimento. E é isso que a gente vê nos Salmos. A gente vê nos Salmos sentimentos do tipo, salmos de alegria, de louvor, de adoração, salmos em que a gente exalta, que o texto exalta o Senhor, salmos de saudade, salmos de vitória. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também alguns salmistas falando sobre a sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão, o seu abatimento, a sua ira, o seu descontentamento, a sua falta de esperança, a sua própria inveja. Né? Imagina, tem salmos que falam do salmista vivendo momentos de inveja. Então, quando ele abre o coração diante de Deus para falar dos seus sentimentos, ele está levando para o Senhor aquilo que ele está sentindo, de maneira que a própria palavra do Senhor e a presença do Senhor transforme aqueles sentimentos e mude o caráter aquilo que aquela pessoa está vivendo, o salmista está vivendo. Nesse salmo, é um salmo de Davi, e o título desse salmo é quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente está vendo aqui nesse salmo um sentimento muito claro e muito evidente. Davi estava com medo. Ele estava vivendo um momento de medo. Então, eu queria trabalhar com vocês algumas coisas desse salmo, e principalmente quais são os medos que Davi está vivendo, por que ele está vivendo esses medos, e o que ele fez para se livrar deles. Vamos comigo? Vamos estudar esse salmo e entender um pouquinho? Absalão era um dos filhos de Davi. Davi teve vários filhos e um dos filhos era Absalão. Só que esse filho era um filho que cometeu um assassinato. Ele matou o próprio irmão, como vingança do fato desse outro irmão, a quem ele matou, ter abusado da irmã deles. Complicado, né? Que família mais distorcida, mais bagunçada, né? Um filho abusa da irmã e o outro irmão mata aquele que abusou. Uma coisa louca. Imagina Davi, o rei, um homem segundo o coração de Deus, tem uma família tão disfuncional assim. Acontece. Mas, por causa desse impasse, Absalão não estava sendo recebido por Davi. E, por causa disso, ele ficou magoado, ficou chateado, e acaba se revoltando contra o pai e querendo assumir o trono do pai. Então, Absalão se levanta contra o próprio pai para dar um golpe de estado contra o pai.
E a Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 15, que Absalão era um homem muito bonito, muito bonito. Ele era perfeito da cabeça aos pés, é o que o próprio texto diz. Ele era um homem que chamava a atenção. Né? E por causa essa empatia que ele tinha com o povo, ele começou a conquistar as pessoas. De forma que ele conseguiu levantar um povo para se levantar contra o rei Davi. E aqui nesse texto a gente vê Davi falando com o Senhor. Senhor, os meus inimigos se multiplicaram demais. E eles falam de mim que não há salvação para mim no Senhor. Então aqui a gente vê que Davi está vivendo dois tipos de situação, dois tipos de medo. Um primeiro, que a gente vê no versículo 1, é que os seus inimigos, os seus adversários, se levantaram em uma maneira numerosa. É um exército muito grande que se levantou contra Davi. Isso fala de um medo, um perigo muito fácil de identificar, onde você pode falar assim, o meu problema está ali, é uma coisa muito clara, né? É mais ou menos como se você estivesse atravessando a rua e viesse um carro na sua direção, não bate aquela adrenalina? Você fica com medo do carro e porque vê aquela adrenalina, você sai correndo e atravessa a rua e se livra do acidente. Isso é um medo palpável, né? Você consegue identificar onde está o seu medo. Agora, se você passa o resto do dia ainda sentindo aquela ansiedade, aquele sentimento ruim, aquele aperto no estômago, toda vez que você se lembra, isso é uma ansiedade. E é isso que Davi está vivendo no versículo 2. Ele diz assim, são muitos os que dizem, não há salvação para ele em Deus. Veja que aí, o medo que Davi está sentindo não é uma coisa palpável. É alguma coisa que as pessoas estão falando, as pessoas estão atingindo a sua identidade, estão falando com relação àquilo que ele é, estão falando com relação à sua posição em Deus. E isso tem abalado Davi. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida. Imagina que você está com uma dívida, você está com o seu nome protestado. Toda vez que toca o telefone, você acha que é alguém te cobrando, não dá aquele aperto no estômago? Ou alguém que vai te cobrar alguma coisa, que vai te confrontar com alguma situação, não te dá aquela sensação, toda vez que você lembra daquela situação, te dá aquele aperto. Ou uma situação ruim que você passou com um familiar, quando você se lembra daquilo, te dá aquele aperto no coração. Né? Isso é uma ansiedade, é um medo também. Só que ele não é palpável. E ao contrário do medo que a gente tem quando vai se livrar de um carro, que gera adrenalina para a gente, e a gente se fortalece, né? A gente cria forças de onde não tem, sai correndo de uma velocidade que a gente não está acostumado por causa do medo, esse tipo de medo te gera uma força diferente. Mas a ansiedade, que é o que Davi está vivendo aqui, pelo contrário, ela te paralisa a gente. Por causa desse sentimento de inadequação, de você não se sentir capaz, ou de estar devendo para alguém, isso acaba paralisando a gente. Então, ao contrário do outro tipo de medo, a ansiedade te paralisa, te prende. A gente podia comparar, talvez, esses dois tipos assim. O medo de alguma coisa é como se fosse uma tempestade. Sabe aquela tempestade terrível, que o céu fica preto, você não vê mais nada, e tem trovão, tem barulho, e cai aquela chuva, tudo. Mas quando ela passa, passou. Sai o sol, está tudo bem, aquela sensação foi embora. Agora, essa ansiedade que Davi está vivendo é como se fosse aquela garoa fina, num dia de frio, que você fica sentindo aquela coisa molhando, que vai te deixando, vai te mofando por dentro, sabe? Isso é o que Davi estava sentindo. Ele estava se sentindo abatido, mofado, porque ele se lembrava que ele já não era mais aquele rei poderoso. Davi não perdeu nunca nenhuma batalha, mas aqui ele estava fugindo do seu próprio filho. Imagina a posição, o sentimento que estava no coração de Davi. O fato dele ter que fugir do seu próprio filho. Aqui, Davi já não era mais aquele homem que era aclamado pelas multidões. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, você pecou, você traiu, você adulterou, você matou o marido daquela mulher com quem você adulterou. A sua família é uma bagunça. Então, as pessoas já não olhavam para Davi como alguém, como um exemplo. Olhavam para ele como alguém fracassado. E isso que esse texto está falando. Por causa disso, Davi, Deus não vai mais olhar para você. Você não tem mais salvação em Deus, não. Você pecou, você pisou na bola. Você consegue se identificar um pouquinho com essa situação? Quantas vezes as pessoas falam assim, não, você já foi longe demais, você já pisou na bola demais. Não, depois do que você fez, não, agora já era. Deus não vai mais te abençoar.
Onde já se viu um homem de Deus fazer o que você fez? Não. Não, a sua família desse jeito? Imagina, não tem bênção de Deus aí não. Percebe o quanto Davi estava se sentindo abatido? Agora, o que Davi faz para transformar essa situação? Você vê que no versículo 6, ele diz assim, no 5 ele diz assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Veja, Davi está cercado por inimigos, tem pessoas que estão cercando ele, querem matá-lo, estão falando mal dele, mas ao mesmo tempo, ele consegue se deitar e dormir. Já passou por uma situação que você tem uma conta para pagar e você fica tão preocupado que você não consegue dormir? Acho que não aconteceu só comigo, né? Acho que você também deve ter passado por alguma coisa semelhante. Né? Ou você tem uma entrevista de trabalho no outro dia e você fala, está tão preocupado que você não consegue dormir. Davi estava sendo perseguido a ponto de ser morto, ele deita e dorme. Como é que esse cara consegue fazer isso? Eu vejo algumas coisas nesse texto que respondem essa pergunta. A primeira coisa que eu vejo é que ele busca em Deus, no Senhor, uma resposta. Ele busca no Senhor a transformação da sua situação. Se você ler o texto, você vai ver que Senhor, no texto, está escrito em letra maiúscula, todas as letras maiúsculas. E toda vez que Senhor aparece com letra maiúscula, está se referindo ao nome de Deus, Yahweh. Isso significa o seguinte, que Deus é o Deus da aliança, aquele Deus que se revelou a Moisés, aquele Deus que tirou o povo do Egito, é o Deus que fez promessas para Moisés, fez promessas para Abraão, como a gente vai ver daqui a pouco. É esse Deus, é um Deus único, pessoal, que Davi está buscando. A palavra Senhor, com letras maiúsculas, aparece 5 vezes nesse salmo. Ou seja, se a gente fosse escolher por número de vezes que uma palavra aparece, qual é a palavra principal desse salmo, seria a palavra Senhor. Ou seja, quando Davi está cercado, com medo, preocupado, não sabendo o que fazer, a coisa mais importante, a pessoa mais importante, a primeira coisa para a qual ele se volta é para o Senhor. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para você, que é como Davi resolve o seu problema. Ele se volta para o Senhor. Ele se volta para Deus. E aí, ele lida, então, naquilo que ele fala para o Senhor, ele lida com os 2 tipos de medo que ele tem. Veja, no versículo 3, diz assim, porém, ele fala dos seus medos, ele fala que tem adversários, fala que as pessoas estão falando mal dele, e ele começa o versículo 3 dizendo assim, porém, mas, entretanto, apesar de tudo isso que está acontecendo, ele começa uma nova fase, uma nova frase, e ele diz assim, porém, Senhor, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que exalta, o Senhor é a minha glória e exalta a minha cabeça. E aqui eu queria destrinchar um pouquinho. Quando ele fala que o Senhor é o seu escudo, na tradução em inglês, algumas versões diz assim, o Senhor é o escudo à minha volta. Tem 2 tipos de escudo. Tem um escudo que é pequeno, que é para o combate corpo a corpo. Sabe um rondinho assim, que você coloca no seu braço oposto à sua mão principal? Se você é destro, você tem a espada na mão direita, e com a mão esquerda, com o braço esquerdo, você tem um pequeno escudo que te defende dos golpes de espada do outro adversário com quem você está lutando. Esse é um escudo. Agora, o escudo que ele está falando aqui é um escudo diferente, é um escudo que parece uma porta. Não sei se você já viu algum filme. É um escudo tão grande que ele envolve você completamente. Ele é envolto em couro e esse couro é molhado. Para que quando você receber, por exemplo, uma flecha inflamada, em contato com o couro que está molhado, essa flecha se apague. Esse escudo não é usado para o combate corpo a corpo. Esse escudo é usado quando todo o pelotão vai em direção aos seus oponentes. Esse escudo é usado quando um general dá uma ordem, falando assim, vai para a batalha. Aí eles vão ficar um ao lado do outro, de forma que eles se tornem uma parede. Portanto, esse escudo que Davi está falando, é o escudo que ele vê que é o Senhor que está defendendo ele. É um escudo que cobre ele completamente, por todos os lados. O inimigo não tem como alcançá-lo de maneira nenhuma, porque ele está completamente cercado pela presença do Senhor. E o Senhor é esse escudo. É o Senhor quem apaga os dados inflamados do inimigo. Mas tem um outro detalhe. Lembra que eu falei que esse escudo é usado quando o general dá uma ordem?
Isso tem a ver também, e isso é muito importante a gente lembrar, que esse escudo representa também a obediência de Davi. Muitas vezes a gente vai obedecer a Deus e Deus vai nos mandar para lugares onde a gente vai entrar no perigo. Isso quer dizer que o Senhor nos guarda, Ele é o nosso escudo contra o perigo, Ele nos livra do perigo, mas Ele também é o nosso escudo enquanto nós estivermos passando pelo perigo. Muitas vezes a nossa obediência vai nos levar diretamente para aquele lugar onde você fica mais exposto, mais vulnerável. Mas porque Ele é o nosso escudo, Ele vai nos guardar. Então, muitas vezes a gente vai ter que obedecer ao Senhor, nos lançarmos por fé numa situação onde os nossos inimigos estão ao nosso redor, mas porque eu creio no Senhor e estou obedecendo a ordem do Senhor, eu posso até dormir. Tem algum momento que você fica mais vulnerável do que quando você está dormindo? Quando você está dormindo, você não vê quem está chegando perto de você. A pessoa que está do seu lado pode fazer o que quiser com você, porque você está desatento, você está completamente vulnerável. E é isso que o Senhor está falando para a gente. Que esse escudo representa, então, a nossa obediência ao Senhor. Fazer a vontade de Deus não importa para onde Ele nos mande. Porque Ele é que vai nos guardar. Ele que está nos protegendo. Então, contra aquele medo palpável, uma ameaça palpável, né, uma ameaça de morte, uma ameaça de uma enfermidade, alguma coisa que a gente consegue colocar o dedo, o Senhor é o nosso escudo, é Ele quem vai à nossa frente, é Ele que se posiciona em volta da gente para nos proteger, para nos livrar de qualquer coisa que venha contra a nossa vida. E por causa disso, Davi pode então deitar e dormir. O nosso medo é vencido, os perigos pelos quais a gente passa são vencidos pelo fato do Senhor ser o nosso escudo. E eu preciso me lembrar disso, eu preciso tomar posse dessa verdade todos os dias. Eu acordo, eu preciso me lembrar, o Senhor é o meu escudo, o Senhor está ao meu redor, o Senhor é aquele que me livra, o Senhor é aquele que vai à minha frente, o escudo vai à frente de quem está sendo defendido por Ele, não é verdade? É o Senhor que vai lidar primeiro com as intempéries do dia a dia, com as ameaças do dia a dia, é o Senhor quem vai à minha frente. Eu estou guardado debaixo, atrás desse escudo que é o Senhor. Agora, em segundo lugar, ele diz assim, o Senhor também é a minha glória. Isso parece estranho, o que tem a ver o Senhor ser a minha glória? Né? Ele fala que o Senhor é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer, gente? Veja, lembra que eu falei que ele tinha duas ameaças? Uma que era dos exércitos e a outra era o que as pessoas falavam a respeito dele. E aqui ele está falando assim, Senhor, não importa o que eles estão falando a meu respeito, o Senhor é a minha glória. E o que é ser a glória? A glória significa aquilo aonde eu coloco a minha esperança, aonde eu me valorizo, aquilo que me dá a razão de ser, aquilo que identifica quem eu sou de verdade. Lembra que ele estava sendo atacado com o fato de dizerem, não, você não é mais rei, você já perdeu tudo, você é um picareta. Você não é mais aquele rei poderoso, você falhou, você não sabe nem cuidar da sua casa. Percebe como isso abala a identidade de Davi? Mas Davi está falando o seguinte, não interessa o que as pessoas estão falando, Senhor, porque a minha identidade, quem eu sou, é determinado por quem o Senhor é, por quem o Senhor diz que eu sou. O Senhor é a minha glória, eu me glorio no Senhor. Eu não preciso fazer para ser identificado como uma pessoa importante. O fato de eu estar guardado no Senhor é suficiente para mim. A minha identidade está no Senhor. Então, esse medo que a gente tem muitas vezes de não ser valorizado, a gente trabalhar tanto para conseguir criar uma imagem a nosso respeito, a gente está perdendo tempo. Porque essas coisas são passageiras. Como foi com Davi? Ele tinha todo o poder, ele era um rei aclamado por todo mundo. Quando ele começou o seu reinado, ou um pouco antes, até antes dele ser de fato rei, as pessoas, quando ele voltava da guerra, falavam assim, Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus milhares de milhares. Né? Ele era colocado como alguém superior ao rei que estava em vigor. Mas, de um dia para o outro, aquele poder que ele tinha, aquela reputação que ele tinha, foi embora. E ele está falando assim, Senhor, o Senhor é a minha glória. É o Senhor que exalta a minha cabeça. O que é exaltar a cabeça? O que significa ser aquele que levanta a cabeça?
Isso significa o seguinte, sabe quando alguém fala assim para você, levanta a cabeça, você vai conseguir. Levanta a sua cabeça, vai dar certo, você é bom, você consegue. Eu estou com você, levanta a cabeça. Uma pessoa que crê naquilo que vai fazer, é uma pessoa que anda altiva, não é verdade? Como é que é uma pessoa que está desacreditada? Como é que ela anda? Cabeça para baixo, ombro para baixo, não é verdade? Mas alguém que faz você levantar a sua cabeça é alguém que confia em você, é alguém que te admira, alguém que fortalece você. E ele está falando, Senhor, o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça, é o Senhor que me dá a honra vem do Senhor. Ele não esperava mais a honra do seu povo, das pessoas, muito menos do seu filho, mas ele sabia que era o Senhor que o levantava, era o Senhor quem dava, que o validava. E aí ele fala também, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu monte me responde. E aqui tem uma coisa muito importante. Que monte é esse? Esse é o Monte Sião, onde estava o tabernáculo. O tabernáculo era onde aconteciam os sacrifícios pela culpa, os sacrifícios pelo pecado. Davi estava falando assim, Senhor, eu estou clamando ao Senhor, e estou olhando para o teu monte, porque lá o meu pecado foi perdoado. A minha culpa não existe mais, não está mais sobre mim. O sacrifício foi feito ali, por minha causa. Por isso eu posso me aproximar do Senhor. Não parece estranho Davi, sendo cercado por pessoas, e ouvindo tudo que estava ouvindo, ter essa convicção de que Deus o amava, e que era Deus quem o levantava a sua cabeça? Muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu não tenho cacife para ser amado por Deus, eu não mereço ser amado por Deus, eu não mereço ser abençoado por Deus, porque eu sou muito pecador, eu errei muito, falhei muito. Tem pessoas que buscam a Deus, mas eu não busco a Deus tanto assim, eu não sou frequente na minha oração, eu não leio a Bíblia todo dia, por causa disso eu acho que eu não posso, não tenho esse favor de Deus. Davi estava passando por uma situação como essa. Se ele fosse depender daquilo que as pessoas falavam, ele ia falar assim, não, eu não posso também, eu falhei, eu errei como rei, eu errei como pai de família, não posso. Mas ele tinha convicção de que Deus o amava, que Deus era aquele que dava honra para ele, que levantava a sua cabeça. Como é que ele tinha tanta certeza? Porque ele clamava ao Senhor e olhava para o lugar do sacrifício. Ele olhava para aquilo que tinha sido feito no lugar dele. Porque em algum momento, um animal havia sido morto, um sangue havia sido derramado por causa do pecado de Davi. Alguém pagou o preço do seu pecado. Percebe o que isso representa para nós? Davi não tinha o entendimento completo dessa substituição, mas nós hoje sabemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E por causa disso, nós somos aceitos por Senhor, somos amados pelo Senhor. Agora, talvez isso não seja só isso que estivesse passando na cabeça de Davi. Por que eu digo isso? Porque quando ele fala assim, o Senhor é o meu escudo e a minha glória, e o que exalta a minha cabeça, são as mesmas palavras que foram ditas por Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Quer ver? Abre lá comigo, Gênesis capítulo 15, verso 1. Gênesis capítulo 15, verso 1. Davi com certeza sabia desse texto de Moisés, que diz assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Numa visão ele disse, não temas. Olha que interessante, não temas, Abraão. Eu sou o quê? O teu escudo. E o teu galardão. E o teu galardão será sobremodo grande. Galardão pode ser traduzido também por glória, por riqueza. É aquilo que Davi estava esperando. O Senhor era o escudo de Abraão, e ele era a sua riqueza, o seu galardão. E aí, no versículo 8 do capítulo 15, diz assim, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuir? Deus faz uma promessa para Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, e que lhe daria uma terra para Abraão. E Abraão fala assim, Senhor, eu não tenho nem filho, como é que eu sei que isso é verdade? Eu estou com medo, eu não sei que o Senhor vai cumprir isso, como é que eu sei que o Senhor vai cumprir isso? No meio do capítulo 15, Deus faz uma coisa muito louca. E eu vou ler para você no versículo 9, diz assim, Deus respondeu para Abraão,
para dizer para ele como que ele ia garantir que ele ia dar aquilo que Deus estava prometendo para ele. Ele diz assim: respondeu-lhe Deus: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. Aí você pode olhar para mim e falar assim, tá, e? O que isso quer dizer? Isso para nós não faz o menor sentido, faz? Deus fala para ele pegar alguns animais e ele automaticamente pega esses animais, corta na metade e coloca dispostas um na frente do outro. Por que ele está fazendo isso? O que isso tem a ver com essa história toda, Neto? Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, você sabe que não tinha cartório, né? Não existia cartório naquela época. Então, os contratos, como é que eles eram celebrados, os contratos? Ninguém assinava um papel e ia para o cartório para o escrivão carimbar. Naquela época, os contratos eram feitos assim, dessa maneira. O que é isso? Era um compromisso que se fazia. Eles estavam meio que encenando o que aconteceria caso alguma das partes não cumprisse a sua parte no contrato. O que era? Ser partido ao meio. Por isso que eles passavam no meio daqueles animais partidos. É como se eles dissessem assim, se eu não cumprir a minha parte no contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Por isso que Abraão, quando ouviu o Senhor pedindo aqueles animais, ele sabia o que tinha que fazer. Ele falou assim, Deus quer fazer um contrato comigo, eu vou ter que me comprometer com ele. Eu vou passar no meio dos animais e vou me comprometer a fazer o que Deus quer que eu faça. Só que acontece uma coisa muito louca. No meio dessa história, Deus manda um sono muito grande para Abraão e ele dorme. Há uma escuridão toda e Abraão dorme. E aí, quando ele acorda, ele vê uma tocha, representando o Senhor, passando no meio daqueles animais. É muito louco, eu vou explicar para você. O que isso representa para nós? Significa o seguinte, que Deus fez essa aliança sozinho. Ele não pediu para Moisés passar. Naquela época, quem passava era o servo, não o Senhor. Quando havia um contrato entre um servo e um Senhor, quem passava era o servo, não o Senhor. Mas, com Abraão, o que Deus faz? Ele faz ele dormir, e o próprio Senhor passa no meio daqueles animais. É como se ele dissesse assim, eu vou cumprir essa promessa. Se você falhar, eu vou cumprir. Se eu falhar, que aconteça isso comigo. Mas se você falhar, pode cair sobre mim a maldição também. Deus assumiu sozinho o compromisso de fazer cumprir a sua promessa para Abraão. É exatamente isso que aconteceu com Jesus na cruz. Nós tínhamos uma aliança com Deus, e nós quebramos a nossa parte da aliança, nós pecamos. E para que não houvesse falta de justiça, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, assumiu o peso do pecado. Ele foi colocado na cruz, ele morreu na cruz, ele assumiu, é como se ele tivesse sido partido ao meio. Nós não fomos, nós fomos poupados, mas Jesus pagou o preço no meu lugar. Percebe a importância desse texto? O quanto isso representa para nós? E a gente, como não tem conhecimento desse costume antigo, a gente não faz ideia do que isso significa. Então, quando Abraão vê o Senhor passando no meio daqueles animais, ele está entendendo. Deus está assumindo toda a aliança, todo o compromisso, está tudo sobre o Senhor. Ele vai cumprir. Por isso que Davi, quando fala que o Senhor é o meu escudo, ele está se lembrando daquilo que Deus prometeu para Abraão. O Senhor é o meu escudo. E a glória vem do Senhor. É o Senhor que me levanta. É o Senhor que diz quem eu sou. A importância que eu tenho vem do Senhor. É o Senhor quem me dá. Essa certeza que ele tinha de que o Senhor é quem dava para ele o controle e o livrava do medo pelo qual ele estava passando, ele podia ter porque ele sabia do compromisso de Deus com ele. Não era simplesmente alguma coisa que ele achou. Ele se lembrou dessa promessa. Quando Davi, então, entende que os medos que ele tinha eram controlados e dirimidos pelo próprio Senhor, ele pode, então, deitar e dormir. E ele termina dizendo, né? Deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ele já diz no versículo 8, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Por quê? Porque o Senhor é quem me defende. A minha posição é estar no Senhor. É Ele que é a minha glória, é Ele que me sustenta.
É Ele que me garante a sua parte na aliança. Talvez você esteja passando por um momento de medo, de preocupação, de não saber o que fazer, de estar sendo abalado nas suas emoções, na sua identidade. Talvez você esteja passando por um momento de humilhação, de ouvir as pessoas falando mal de você, ou dizendo que você não tem valor. Esse texto, esse salmo, nos ajuda a levar diante de Deus os nossos medos e entender que é o Senhor que vai à nossa frente, e que é Ele que levanta a nossa cabeça. É Ele que coloca o valor que nós temos. Não é naquilo que eu faço, não é naquilo que eu consigo, não depende daquilo que eu vou fazer. Tanto que ele dorme, gente. Davi dorme. No meio ele não fica preocupado em se livrar dos seus inimigos. Ele era um guerreiro, ele era um soldado, ele sabia como fazer. Mas ele não fica mais preocupado. À medida que ele leva até o Senhor, ele descansa e dorme. Nós precisamos ter a mesma postura de Davi. Deixar de tentar fazer as coisas no nosso braço. E lembrar que é o Senhor quem faz por nós. É Ele que é o nosso socorro. É Ele que é o nosso escudo. E ao mesmo tempo, é Ele que nos valida. É Ele que nos diz nosso valor. É Ele que levanta a nossa cabeça e fala assim: eu te amo, eu cuido de você. Vá em frente, eu estou com você. Eu vou à sua frente, eu cuido de você. Agora, essas promessas só valem para aqueles que reconhecem que o preço do nosso pecado foi pago por Jesus. Essa certeza que Davi tinha só podia acontecer porque ele olhava para o monte do Senhor, onde o sacrifício era feito. O sacrifício era feito em meu favor, no meu lugar, no lugar de Davi. Ele entendeu isso. E hoje, para que a gente possa se apropriar do cuidado de Deus, da certeza de que Deus é quem levanta a nossa cabeça, que é o nosso escudo, que vai à nossa frente, que nos envolve com a sua presença e nos livra do mal que vem sobre nós. A gente precisa se lembrar que Jesus pagou o preço do nosso pecado, que Ele pagou o preço da quebra da aliança que nós fizemos. A gente não cumpriu a nossa parte, mas o Senhor não só cumpriu, mas pagou o fato da gente não ter cumprido. Então, hoje o Senhor quer que você se desvencilhe dos seus medos. A gente passa por momentos de dificuldade, de luta, de crise, mas nada disso pode empanar a glória do Senhor. Nada disso pode tomar o lugar do Senhor naquilo que Ele faz por nós. A gente pode descansar, gente. Você tem noção do que é isso? Você poder descansar, você poder dormir. Você está com muita coisa para fazer, você não sabe o que fazer? Você tem conta para pagar, não sabe quando você vai pagar? Dá um conselho. Vai dormir. Deita e dorme. Deixa o Senhor trabalhar no seu lugar. Não estou falando para você ser relapso, tá? Entenda bem. Mas há coisas que vêm para nós só quando a gente completamente descansa no Senhor. Quando a gente absolutamente não vai fazer mais nada, não vai mover mais nada, porque aí a glória vai ser toda para o Senhor. É Ele quem fez. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos guarda. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Talvez alguém aqui, ou alguém que está vendo a gente pela internet, possa estar passando por momentos de medo, de preocupação, de ansiedade. E não tenha coragem de dizer como Davi: o Senhor é meu escudo. O Senhor é minha glória, o Senhor é quem levanta a minha cabeça. Talvez você se ache como alguém que está devendo para Deus, que não está à altura daquilo que o Senhor espera de você. E de fato nenhum de nós está. Mas Davi tinha a convicção de que alguém havia pago o preço do seu pecado no lugar dele. E isso o colocava diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos hoje santos, inculpáveis, irrepreensíveis, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. O Senhor pagou o preço do nosso pecado. Por isso, se você tem alguma dúvida do amor de Deus, você aqui na igreja ou pela internet, se você tem alguma dúvida do amor de Deus, alguma dúvida de que o preço do seu pecado foi pago, se você tem alguma dúvida de que o Senhor é o seu escudo, que o Senhor é aquele que levanta a sua cabeça, que a sua glória, a sua identidade está guardada em Deus,
que é Ele quem fala para você, vai, levanta a cabeça porque eu sou contigo. Se há alguma dúvida no seu coração, eu quero te convidar agora a abrir o seu coração para Jesus e falar, Senhor, eu não posso, o preço é muito alto, eu não tenho como pagar, mas eu recebo aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Eu entrego a minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, o meu presente, o meu futuro, o meu passado também, Deus. Coloco nas tuas mãos. Toma conta da minha vida. Eu reconheço que por mim mesmo não posso. Por isso eu preciso do Senhor Jesus. Entra na minha vida agora. Toma conta da minha vida. Recebe a minha vida. Derrama sobre mim o teu sangue, de forma que toda a minha dívida seja paga. Eu olho para a cruz agora, Senhor, e vejo o meu nome escrito lá. Todo escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado e cravado na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos receber esse presente do Senhor. Eu quero agora, Senhor, entregar a minha vida diante do Senhor. Reconhecer que preciso do Senhor. Que não é pelos meus méritos, não é pelas minhas boas atitudes, mas é por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por mim. É que eu sou aceito, que o Senhor me envolve como um escudo, que o Senhor levanta a minha cabeça e que o Senhor coloca em mim a tua glória. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor alcance as pessoas, que todo coração que estiver fechado, duro, incrédulo, o teu Espírito Santo visite agora. Que o Senhor convença, Senhor, do pecado, da necessidade que temos de um Salvador. Se alguém aqui se identifica com essa oração, ou alguém pela internet se identifica com essa oração, precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu vou pedir para você repetir depois de mim. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que as minhas obras são pequenas demais para alcançar aquilo que o Senhor quer que eu alcance. Por isso eu dependo de Jesus, do seu perdão, da sua graça, do sangue dele purificando os meus pecados. Entra na minha vida agora, Senhor, e me transforma de dentro para fora. Eu entrego agora o meu medo, a minha preocupação, a minha ansiedade, porque eu não sou capaz de cuidar e me livrar desses medos, mas o Senhor é. Eu quero, Senhor, descansar no Senhor. Eu quero pegar no sono, me tornar vulnerável, dizer que não é pela minha força, mas é o Senhor que me protege. Em nome de Jesus, Senhor, ouve a nossa oração. Transforma a gente de dentro para fora, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.